Olá, tudo bem? Meu nome é Marielle Marcioli, sou coach, sou mãe de 3 meninas e hoje estou aqui para conversar com você sobre como não perder a paciência com os seus filhos. Se você tem filhos pequenos como eu, esse vídeo é para você. Vamos lá? O primeiro ponto que nós precisamos considerar é que perder a paciência com os filhos não é algo que depende das crianças necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma cultura de responsabilizar a criança por ser malcriada, por não obedecer. Ah, meu filho não obedece, meu filho é muito levado, meu filho é muito arteiro e é por isso que eu perco a paciência com ele. Na verdade, é quase impossível reverter a situação sem prejuízos para ambas as partes se nós esperarmos que a criança mude. Nós que somos o adulto da relação é que precisamos entender que a mudança começa em mim. Eu preciso ter essa maturidade de olhar para a situação e reconhecer que eu preciso fazer algo para que essas situações mudem. Você já viu essa situação? De repente, a criança tá lá fazendo aquela mãe, aquela birra, chorando, e de repente a mãe começa a gritar, perde a paciência, sai do corpo, né? Começa a ficar histérica, estressada, enfim, e vira aquela situação toda e um cobrando do outro a mudança e acaba que nada muda. Se você já viu isso, você talvez já tenha percebido que muitas das formas tradicionais de resolver isso não funcionam. Como que se costuma resolver? Se a criança não está obedecendo, se ela não está fazendo aquilo que o pai ou a mãe mandam, provavelmente esse pai e essa mãe vão erguer a voz, vão alterar o tom de voz, talvez vão dar uma palmada, vão deixar de castigo, e aí vai desgastando a relação. Por que eu digo que isso não funciona? Porque nós não resolvemos o problema. A criança obedeceu simplesmente porque nós precisamos exercer um autoritarismo sobre ela, mas vai chegar um momento em que a criança vai começar a se questionar. A hora que ele crescer um pouco mais, que ele entrar lá na fase dos 12, 13, 14 anos, ele vai perceber que aquilo que o pai e a mãe estão exigindo é mais agressividade, é mais violência do que algo coerente. Então nós precisamos ter uma atitude diferente enquanto eles ainda são pequenos, para que essa situação não culmine num afastamento na adolescência. Quantos e quantas de nós temos medo da chegada da adolescência e pensam, meu Deus, eu não quero nem pensar quando isso acontecer, né? Mas inevitavelmente nossos filhos chegarão à adolescência, então nós precisamos pensar no amanhã, pensar que criando uma relação desgastada agora na infância, provavelmente isso vai trazer um distanciamento. Então nós precisamos plantar boas sementes ainda na infância, na primeira infância, para que isso mude lá na frente, para que nós não tenhamos uma história difícil, desafiadora no decorrer da adolescência dos nossos filhos. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar sobre perder a paciência com os filhos. Então, esse era o primeiro ponto, que nós precisamos perceber que perder a paciência é algo meu. Sou eu quem perco a paciência com o meu filho. O tema de hoje do nosso vídeo não é como fazer o seu filho ficar mais bonzinho, como fazer seu filho não desobedecer. O fato é pessoas, pais e mães que perdem a paciência. Então, essas situações sempre vão existir. Situações de sermos contrariados, em que você pede algo para a criança e ela não responde prontamente. Situações em que você esperava algo, que você confiou uma responsabilidade para a criança e ela não correspondeu àquilo. Então, algo que gere frustração ou até mesmo raiva momentaneamente, porque todos nós sentimos raiva e é natural sentir raiva. Então, se nós em algum momento passamos por essa situação, nós precisamos, nós adultos, aprender a lidar com essa frustração. Eu e você, mãe, e você também, talvez pai que esteja assistindo, nós precisamos aprender a lidar com essa situação sem perder a paciência. Como é que funciona isso? O problema geralmente não é com a criança. Muitas das vezes, talvez você até consiga lembrar da última situação em que você perdeu a paciência com seu filho. Provavelmente você estava cansado, você estava estressado por outro motivo, talvez você e seu parceiro, sua parceira tivessem tido algum desentendimento e aí acabou que a criança fez algo e acabou tirando, foi aquela gota d'água. Mas muitas vezes o problema não é a criança.
é porque nós, pais, acabamos colocando sobre ela uma expectativa além daquilo que ela pode, além daquilo que é adequado para a idade dela. Aqui a gente tem que considerar crianças de várias idades, né? Eu sei que tem pais e mães que me assistem desde crianças pequeninas de bebês até pais de adolescentes, então nós precisamos separar por idades aqui. Por exemplo, uma criança de 2 aninhos que esteja fazendo uma birra, que geralmente é o motivo de os pais de crianças pequenas assim perderem a paciência, a criança nessa idade ela faz birra não porque ela seja má, não porque ela seja mal criada, mal educada, ou porque ela esteja querendo manipular os pais, mas porque geralmente tem alguma necessidade da criança que não está sendo correspondida. Por exemplo, se ela está com sono, ou se ela está muito cansada, ou se ela está com fome, né? Coisas simples, básicas dos cuidados da criança, mas que se a criança está numa situação dessas, uma coisa desse tamanho vira um problema enorme e vira um motivo para a criança se jogar no chão e fazer aquele show quando você está em público e tal, né? Coisa que tira os pais, arrepia os cabelos de qualquer mãe. Então nós precisamos aprender que nessa situação eu não vou conseguir fazer com que a criança mude 100% exatamente naquele momento, porque é próprio da idade. Aos 2 anos, a criança passa por essa fase. Então, nós precisamos ajudar a criança a lidar com essa situação, com essas emoções novas que ela está experimentando, mas assumindo nós mesmos a posição de adulto. Eu sou o adulto da história. Eu preciso manter o meu controle emocional. E aqui está uma palavra-chave, né? Uma expressão que é a chave para nós aqui, autocontrole emocional. Para aprender a ter mais paciência, eu diria que um dos itens principais é desenvolver o autocontrole emocional. Se eu não consigo dominar as minhas emoções, se eu não consigo me controlar, porque muitas vezes o que acontece numa crise de perder a paciência, acabar gritando com os filhos, acabar até mesmo batendo nos filhos, deixar de castigo, a hora que tudo se acalma, né, tem aquela situação do pai e da mãe ficarem se questionando, puxa, eu acho que exagerei, não precisava ter feito tudo isso, não precisava ter partido para esse ponto, eu poderia ter respirado um pouquinho mais antes, poderia ter contado até 3 antes de explodir, né, antes de tomar qualquer decisão. Então, nesses momentos, é que nós percebemos que, na realidade, faltou autocontrole emocional do pai ou da mãe. Veja que aqui o ponto mais importante não é a gente mudar a forma da criança agir, porque aqui eu deixo aqui para a colaboração dos nossos pedagogas, das nossas professoras, né, e tantos profissionais tão bem capacitados que nós temos para isso. Mas o nosso tema hoje é trabalhar a nós mesmos, enquanto pais e mães, para que nós consigamos manter a nossa paciência. Paciência todos nós temos. Tanto é que quando a gente fala perdi a paciência, é porque eu tinha algo e eu acabei deixando ela escapar. Então todos nós somos dotados dessa virtude que é a paciência. Mas nós acabamos deixando com que ela se enfraqueça dentro de nós pelo imediatismo do dia a dia. Mas veja que nós possuímos essa capacidade, todos nós, eu e você. Acredite, se você vive afirmando, eu não tenho paciência, né? Teve um dia uma pessoa que eu conheço que fez uma brincadeira, falou, meu nome é Paciência, mas meu primeiro nome é 100. Meu sobrenome é Paciência, mas meu primeiro nome é 100. Então, se nós ficamos afirmando, eu não tenho paciência, eu sou estressado mesmo, eu sou assim mesmo, eu não consigo me controlar. Se eu fico afirmando isso, eu estou contradizendo algo que é da minha essência. Nós temos paciência. Talvez você lembre de alguma situação na sua vida em que você precisou exercitar essa virtude e você descobriu que naquele momento, puxa vida, me surpreendi, até eu me surpreendi com a paciência que eu tive. Então, nós temos dentro de nós essa virtude, mas ela precisa ser exercitada. É como um músculo, é como um músculo que você precisa treinar ele e alongar e fortalecer, alongar e fortalecer, alongar e fortalecer, até que ele fique forte. Quando nós explodimos com o filho, quando o filho de repente está lá num dia que você já está chateado, está cheio de coisa do trabalho, chegou em casa com a cabeça explodindo de coisa para fazer e a criança vem e não obedece algo, vai tomar banho, não vou agora. Se a criança te questiona, você já perde a paciência. Nesse momento, nós tínhamos ali uma oportunidade para exercitar essa paciência.
quando nós desejamos ser mais pacientes, nós não podemos esperar que venha do céu algo, uma luz ou um anjo, algo e derrame sobre nós um balde de paciência, porque não é assim que funciona. Nós precisamos identificar cada situação em que eu potencialmente perderia a paciência e naquele momento respirar e criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Esse estímulo que foi a desobediência, algo que me trouxe frustração, eu tive uma necessidade, eu precisava de algo e o meu filho não correspondeu. Então naquele momento foi o estímulo. Se eu imediatamente responder, logicamente vem à tona todos aqueles sentimentos que estão descontrolados naquele momento. Se eu espero desse estímulo, eu espero passar um tempo, 1, 2, 3 segundos no mínimo que seja, e aí eu tomo a minha decisão, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu consigo segurar esse impulso e eu estou exercitando a minha paciência. Veja que a paciência pode ser treinada. Talvez você hoje diga para mim, Mari, mas é impossível, eu não consigo, não é para mim, você está falando isso, mas eu não acredito que eu consiga. Eu quero desafiar você. Na próxima situação em que você comumente perde a paciência, converso com muitas mães, tenho atendido muitas mães em processos de coaching que me falam isso. Por exemplo, uma me contou assim, olha, eu perco muita paciência na hora de colocar as crianças para dormir, porque eu já tô cansada, já não tô mais afim, eles estão ali, querem brincar, querem pular e tal, acabo perdendo a paciência, né? Vem para fora aquele monstro que tá ali dentro de mim e eu acabo fazendo um monte de coisa que eu não quero, falando um monte de coisa que eu não quero. Então, primeiro identifique qual é a situação que mais te faz perder a paciência. E na próxima vez que ela acontecer, conte até 3. Respire fundo. Acredite, você é capaz. Respire fundo, conte até 3 antes de qualquer reação. E depois de 3 segundos que você tiver respirado, eu tenho certeza que a sua reação será no máximo a metade do que seria. Porque você teve tempo para raciocinar. Sabe que é interessante falar sobre isso, até dando uma pesquisada, né, sobre o que se fala, sobre quais as dicas que se tem para não perder a paciência. Na internet tem bastante coisa. Mas muitas pessoas falam assim, se você quer ter a paciência, pense que o seu filho é uma pessoa que também não gosta de ser desrespeitado e tal. Tipo, falando assim muito cognitivamente, sabe, racionalmente. Mas é claro que eu e você sabemos que nenhuma criança gosta de receber gritos, de ser respondida de uma forma agressiva, que não gosta de ser até mesmo maltratada pelas palavras do pai e da mãe. Nós sabemos isso. Sabe por que isso não acontece na prática? Se eu sei que gritar com os meus filhos faz tanto mal, se eu sei que perder a paciência com eles é acabar batendo neles, se eu sei que isso vai trazer um prejuízo, isso é fato, vai trazer um prejuízo para a saúde emocional da criança, por que eu continuo fazendo? Existe algo que nós chamamos de vícios emocionais. Eu já falei sobre eles num outro vídeo aqui no canal, se você não olhou, dá uma roladinha para baixo e procura esse vídeo. Os vícios emocionais, o que são vícios? Primeiro, né, sem falar da emoção, vício é algo que a longo prazo pode fazer mal à pessoa, mas que mesmo assim ela não consegue deixar de fazer. Vamos comparar aqui com o alcoólatra, por exemplo, uma pessoa que tem exageros nas doses de ingestão de álcool, ela sabe que aquilo a longo prazo pode provocar doenças, ela pode acabar com a sua estrutura familiar, ela pode acabar levando ela a uma situação de vida, de qualidade de vida péssima, mas mesmo assim, em muitas situações, é extremamente difícil, porque é um vício. Veja que esse vício, quando nós compreendemos que esse viciado precisa de ajuda, fica mais fácil de fazer a nossa analogia aqui. Quando nós temos um vício emocional, é exatamente a mesma coisa. Eu e você, quando éramos crianças, né, especialmente nos nossos primeiros 12 anos, nós fomos criados em um ambiente mergulhados em um tipo de emoções que era muito comum na nossa vivência familiar. Eu vou até pedir para você lembrar como era a sua infância, quais são as primeiras lembranças que você tem, como era o ambiente da sua casa. Não sei se você foi criado pelos seus pais ou não, pelos seus avós ou outra pessoa, se você tinha muito contato com essas pessoas que cuidavam de você, ou se se você se viu muito pouco. As emoções reinantes no ambiente domiciliar,
Eram a alegria, a cumplicidade, a paz, o amor, a confiança? Ou você consegue identificar lá no seio familiar emoções que eram tóxicas? O que são emoções tóxicas? Raiva, ódio, medo, culpa, vergonha. Então, todas essas emoções que intoxicam uma criança, especialmente intoxicam qualquer pessoa, mas uma criança que está em fase de desenvolvimento acaba sendo intoxicada, é como se fosse um veneno que vai sendo injetado nessa criança dia após dia, dia após dia. Então, se uma criança nasceu e cresceu num ambiente de amor, de acolhida, de tranquilidade, em que ela era suportada pelos pais emocionalmente, em que ela ouvia muito: filho, como você é bom, como você é inteligente, como você é capaz, olha que legal que você conseguiu fazer isso, parabéns, filho. Se ela cresceu nesse ambiente ideal, né, um ninho de amor, que a família deveria ser, toda família deveria ser um ninho de amor, ela cresceria com emoções saudáveis e ela não teria vícios emocionais. Mas nós estamos falando aqui de famílias reais, né? Tira o conto de fadas de lado, nós estamos em famílias reais, em que nós, dia após dia, lidamos com as nossas limitações. Eu e você também desejamos ser para os nossos filhos os melhores pais. Mas acredite, os nossos pais erraram conosco, porque eles são humanos. Mas eles tomaram as melhores decisões de que eram capazes com a informação que eles tinham naquele momento. Então, na nossa infância, apesar de todo o amor e todo o empenho que nossos pais tiveram para nos educar, certamente teve muitas emoções nesse ambiente familiar que foram nos envenenando e foram nos viciando. Se você vivia num ambiente de muita crítica quando criança, talvez você lembre de sempre ter a sensação de não ser suficiente, por mais que você tentasse fazer algo bom, sempre era criticado pelo pai, pela mãe, talvez eles estivessem muito atarefados, talvez tivessem muita preocupação com a situação do lar, situação financeira, enfim, né? Não cabe a gente entrar aqui nos motivos, mas se você era muito criticado o tempo todo, provavelmente você tenha crescido com o vício de criticar ou de ser criticado. Esses vícios emocionais, todos nós carregamos. Eu não vou dizer todos, porque é difícil a gente generalizar, mas eu mesma não conheço uma pessoa que não carregue vários vícios emocionais. Por que eu entrei nesse assunto? Porque muitas famílias, muitos lares acabam viciando os seus filhos na agressividade. Talvez não na agressão física, pode ser que tenha acontecido também, mas em muitas famílias a agressão verbal, a forma de corrigir a criança, a forma de falar com essa criança pode ter sido exagerada. E nesse falar exagerado, nesse corrigir exagerado, sem uma contrapartida de amor, de afeto, de acolhida, de compreensão, ela gera vícios. E essa criança cresce viciada na raiva, no ódio, na agressão verbal. E aí, quando ela se casa, essa pessoa se casa e tem no coração as melhores intenções e tem o sonho de ser a melhor mãe possível, de ser o melhor pai possível. Mas aí vem os filhos e até que eles são pequenos, até que são bebês, muitos pais vão levando, porque a criança ainda não manifesta muito as próprias vontades. Até que vai chegando ali perto de 1 ano e meio, vai chegando perto dos 2 anos, que é onde vem mais à tona a criança tentando se entender como um ser humano. E começa a questionar, começa a dizer: não, eu não quero essa roupa, eu quero aquela. Não, eu não quero tomar banho, eu quero brincar. Não, agora eu não quero sair, eu quero ficar. Não, eu não quero pôr o cinto da cadeirinha. A criança nem sabe falar direito e já está ali mostrando. E essas contrariedades, um pai e uma mãe que carregavam o vício da raiva, acabam manifestando ali os sentimentos nos quais eles eram viciados desde a infância. Então veja que nós acabamos retornando para esses sentimentos, porque lá atrás não é a única explicação. Claro, eu estou te dando aqui uma explicação, não estou dizendo que a gente perde a paciência com os filhos por culpa do que aconteceu na infância. Não é só isso, né? Tem muita coisa. Mas sem dúvidas, esse é um fato muito forte. Então nós precisamos trabalhar esses vícios emocionais que carregamos para que nós tenhamos a habilidade de lidar com os filhos de uma maneira diferente. Eu e você não precisamos mais repetir esses comportamentos.
talvez não fosse seu pai ou sua mãe, mas fosse uma avó, uma tia, ou a pessoa que tomava conta de você quando criança, que tinha essa maneira agressiva de corrigir. E muitas vezes, quando nós identificamos um pai ou uma mãe que tem essa falta de paciência, entre aspas, né? A gente já falou sobre isso, mas um pai e uma mãe que não conseguem conter essa impaciência com o filho, muitas vezes estão reproduzindo comportamentos que foram aprendidos lá na sua infância. Veja que nós tivemos uma referência de como ser pai e mãe com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos cuidadores. Talvez com pessoas com quem você teve contato, irmão mais velho, enfim, tudo isso precisa ser considerado. E tudo isso forma em nós a nossa capacidade de lidar com os nossos filhos. Hoje, já adultos, eu e você temos a possibilidade de escolher mudar esse comportamento. Você acredita que alguém possa deixar um vício? Certamente você já conheceu alguém que deixou de fumar, que deixou de beber, que deixou de usar drogas. Não sei se você mesmo talvez já tenha deixado algum tipo de vício, algum vício de substâncias, né, que são ilícitas. Mas esse tipo de vício emocional, as pessoas não falam, mas eles são tão destrutivos quanto os outros vícios. Então nós temos como trabalhar tudo isso. O nome como eu posso dizer, da ciência, né? Quase da ciência que trabalha isso é a inteligência emocional. É saber trabalhar o autocontrole das suas emoções, gerenciar as suas emoções. Não significa aqui nunca mais sentir essa raiva, essa frustração. O fato é que nós todos sentimos. Eu e você sentimos raiva e a raiva é algo natural do ser humano. Acredite ou não, você talvez não concorde com isso, mas é fato, todos nós temos esse sentimento, essa emoção, porque ela pode ser benéfica para nós. Por exemplo, se chega alguém querendo agredir o seu filho, uma ameaça, alguém que venha para maltratar o seu filho, é nosso instinto sentir raiva. Por quê? Porque esse instinto me move a proteger o meu filho. Se alguém me agride verbalmente, eu sinto raiva para me proteger dessa situação. Então veja que a raiva tem a sua função. Mas existe uma diferença entre sentir raiva e agir movido pela raiva. Aqui estão duas coisas bem diferentes. Uma pessoa que consegue desenvolver a inteligência emocional, que aprende a gerenciar as próprias emoções, ela sabe separar as duas coisas. Tudo bem, eu estou sentindo raiva. Eu pedi algo para o meu filho e ele não fez. Eu combinei com ele alguma coisa e ele não fez aquilo que eu gostaria. A gente fez esse trato, esse acordo e o meu filho não correspondeu. Veja que aqui a criança realmente fez algo que mereceria ser corrigido. Eu não estou dizendo que nossos filhos são perfeitos e a culpa é toda do pai e da mãe. Claro que não. O fato é, a criança faz criancices. Toda criança vai aprontar, vai derrubar algo, vai quebrar algo, vai fazer algo fora de hora, não vai conseguir esperar aquilo que você falou, vai querer fazer algo diferente do que você gostaria que ela fizesse. Toda criança faz isso. E o que eu quero dizer com isso? Sentir a raiva é natural. Nós não podemos... Tem uma frase que eu acho que se encaixa muito bem aqui. Nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, né? Tem lá um monte de pássaros lá que a gente compara com as emoções, os sentimentos da raiva, o ódio, a frustração, a impulsividade, a agressividade, a violência. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Quando nós estamos movidos por essa raiva, nós estamos permitindo que a raiva faça ninho em nós e nós agimos de maneira desproporcional. Mari, mas como eu faço então? Tô vendo aqui que o negócio é de inteligência emocional. Então, uma das soluções, eu fiz uma listinha aqui para nós, para não me perder, mas uma das soluções para ter mais paciência com os filhos é desenvolver a própria inteligência emocional. Uma das definições é aquela que eu trouxe antes, é você aprender a criar esse espaço entre o estímulo e a resposta. Meu filho desobedeceu, ponto. Eu respiro. Paro, penso, analiso aquilo que eu vou fazer e aí sim eu dou a resposta. Eu já tenho que ter em mim a capacidade de organizar as decisões que eu vou tomar, porque se eu deixar para tomar essa decisão no momento que acontece, se eu tomo imediatamente após o estímulo, eu não consigo raciocinar e vou depois me arrepender.
E aí vou sentir a culpa, vou me sentir um péssimo pai, vou sentir uma péssima mãe, vou acabar criando no meu filho um distanciamento, uma desconexão. Isso a longo prazo, né? Eu pergunto aqui pra você, talvez você, imagino que se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem perdido a paciência com o seu filho, ou porque você está querendo indicar pra alguém, né? Mas se você tem perdido a paciência com o seu filho hoje, imagina como vai ser daqui a um ano se você não fizer nada. Se continuar exatamente da forma como está. Como vai ser mais um ano sendo agressivo, usando a agressividade nas palavras, talvez castigando de maneira desproporcional seu filho, talvez se sentindo cansado, desgastado, estressado. Como será daqui 5 anos? Imagina a idade que seu filho vai ter daqui 5 anos se você não fizer nada para desenvolver a sua inteligência emocional. Como estará o relacionamento com seu filho? Como será seu relacionamento com ele quando ele estiver lá na adolescência, quando ele tiver 15 anos, quando ele tiver 18 anos? Como será o nosso relacionamento? Vale a pena parar hoje e refletir profundamente sobre como nós estamos levando nossa maternidade e nossa paternidade. Hoje nós vivemos muito no dia a dia essa correria de sempre ter que fazer algo, estar sempre atarefado e nós tocamos a vida meio que no piloto automático, não é verdade? Você não tem essa impressão às vezes? Parece que a gente nem para pensar o porquê mais eu estou fazendo as coisas. Talvez você nem tenha parado para pensar o porquê você perdeu a paciência com seu filho da última vez que isso aconteceu. Você já se questionou isso? Será que precisava mesmo? Tudo aquilo? Será que aquela reação realmente era toda ela necessária? Então eu convido você hoje a buscar meios para desenvolver sua inteligência emocional. Você pode ler a respeito, você pode buscar vídeos a respeito, tem muita coisa gratuita na internet hoje, existem cursos, existem treinamentos e um método que eu tenho experimentado e que para mim fez muita diferença na minha vida é o coaching. O coaching é uma das estratégias, né? Tem muita gente que nem sabe o que é, né? Se fala muito hoje, tá assim, bastante falado nas mídias sociais, mas tem muita gente que nem sabe do que se trata. Uma das vertentes do coaching é trabalhar os relacionamentos, justamente por desenvolver a inteligência emocional. Então, você conseguir fazer uma análise de como eu estou hoje exatamente. Se eu te perguntar hoje, quantas vezes por semana você perde a paciência com seu filho? Você saberia me dizer isso? Você já se questionou sobre isso? Quantas vezes por semana você estoura e perde a paciência daquela forma terrível que depois te causa culpa, te causa arrependimento, e que seu filho fica chateado e fica aquela situação meio estranha? Quantas vezes e qual a intensidade? Imagina se você tivesse que graduar de 0 a 10. 0 seria manter a perfeita gestão das suas emoções e ter uma reação simplesmente o necessário para corrigir a criança naquele momento. E o 10 seria sair de si, né? Deixar vir à tona aquele monstro interior que transforma a gente em outra pessoa, que toma conta do nosso momento e acaba estragando o dia, o seu, da criança, de todo mundo que está em volta. Com que intensidade você tem perdido a paciência? Se eu te pedisse para dar essas duas notas, quantas vezes por semana e com que intensidade, você saberia me dizer? Então, no coaching, nós trabalhamos isso de identificar como eu estou hoje, meu estado atual. E aí, traçar uma meta, um estado desejado. Olha, eu quero diminuir a frequência, né? Tipo assim, eu quero ter menos vezes perder a paciência com meu filho. E eu quero aprender a gerenciar minha emoção, que se estava lá no nível 10, eu estou estourando o nível 10, eu vou diminuindo isso cada vez mais para que eu consiga o menor possível, a menor nota possível. Que isso, com o passar do tempo, vai se ajustando e vai se tornando mais natural. Você hoje reage dessa maneira porque isso para você é natural, mas isso foi aprendido. E se isso foi aprendido, se estourar desse jeito foi aprendido, pode ser reaprendido. Tudo isso fala sobre as nossas crenças, os nossos vícios emocionais, e o coaching tem diversas ferramentas para trabalhar justamente esses vícios. Então tem muitas formas de abordar esse tipo de comportamento e transformar esses relacionamentos, eliminando os vícios emocionais, mudando essas crenças a respeito de como educar um filho, como mostrar autoridade a um filho, tudo isso dentro do coaching. Além do coaching, eu também anotei algumas outras coisas aqui. Eu preciso também cuidar de mim.
Para que eu não perca a paciência com meu filho, eu preciso garantir de que eu não esteja me sentindo muito cansada, muito sobrecarregada. É lógico que eu sei que nós não estamos falando aqui de novo daquele conto de fadas, onde nenhum pai nem uma mãe estão sobrecarregados, estão atarefados demais. Mas às vezes nós descuidamos de nós mesmos e não tiramos aquele tempinho para relaxar, para fazer algo que eu gosto, ou eu acabo acumulando muitas tarefas e aí quando eu vou ter um momento com meu filho, eu acabo perdendo a paciência com ele, que não sabe se proteger, não sabe se defender, ou não tem como se defender. Aí a gente acumula tanta coisa no dia, talvez no trabalho, talvez com outras pessoas, e aí é em cima da criança, que é o mais fraco na relação, que acaba despejando todo aquele cansaço, aquela sobrecarga. Então, não sei o que você pode fazer hoje para conseguir organizar a sua vida. Muitas vezes é só questão de organização. Priorizar aquilo que é mais importante. Olha, essa e essa coisa eu preciso fazer. O que eu não preciso necessariamente fazer hoje, eu vou deixar para amanhã e tudo bem. Talvez se eu não conseguir, por exemplo, se você é mãe e fica em casa com os seus filhos, talvez você priorizou deixar a casa impecável. Mas com crianças pequenas, talvez não seja possível. Talvez seja um objetivo muito difícil de ser alcançado, deixar a casa impecável, tendo crianças pequenas em casa. Eu sei como é, eu tenho 3 e a gente não tem ninguém que nos ajuda hoje em casa. Muitas vezes eu faço vista grossa para algumas coisas, porque se eu for querer cobrar das crianças, acabei de limpar, não venham aqui, acabei de organizar, não tire do lugar, não deixe o brinquedo fora. Se eu for corrigir tudo que eu acho que deveria ser corrigido para eu poder manter esse objetivo inalcançável da casa organizada, eu seria uma mãe muito mais estressada. Então eu preciso organizar a minha vida e a minha rotina de tal forma que eu já não esteja sobrecarregada com outras coisas. Talvez nem seja o seu filho. Talvez a situação hoje de você perder tanta paciência, será que não é justamente por você já estar sobrecarregado com outras coisas? Seu filho só está sendo a válvula de escape? Você já se questionou sobre isso? Como seria diferente se você conseguisse organizar a sua vida de outra forma? Priorizar aquilo que é importante, talvez delegar algumas funções que não sejam tão importantes. Organizar, tirar da sua rotina coisas que roubam o seu tempo, coisas que acabam desgastando você, que não te deixam, não sobra nada para quando você está com seus filhos. Pense nisso, é algo muito importante, cuide de você também. Outra coisa que nós podemos fazer para não ter mais essas crises de impaciência com os filhos, eu já dei uma dica lá no começo do vídeo. Uma coisa muito importante é parar de contar historinhas que eu perco a paciência porque o meu filho é desobediente. Eu perco a paciência porque é ele quem não obedece. Eu perco a paciência porque o meu filho faz isso e aquilo. Nós perdemos a paciência porque nós, pais, não temos a maturidade suficiente para lidar com as criancices que os pequenos fazem. Essa é a verdade. Pode parecer duro falar isso, mas quando nós reconhecemos, quando nós tomamos consciência e paramos de contar essa desculpa, essa historinha para nós mesmos, nós vamos ter que fazer algo. Enquanto eu estou naquela desculpa, não, eu faço isso, mas é porque o meu filho não obedece. Enquanto eu estou dizendo isso, eu estou perdendo a paciência, estou gritando, estou saindo de mim, porque é o meu filho, quem tem que mudar é ele, eu não tenho que fazer nada. Então eu continuo na minha zona de conforto, não preciso fazer nada para melhorar, porque a culpa é do meu filho. Agora, quando eu assumo que sou eu que estou precisando treinar, exercitar a minha paciência, aí a figura muda. E aí os resultados mudam. Veja que nós não temos como controlar tudo que nossos filhos fazem, isso é impossível. Nós não temos como controlar cada ato da criança, cada coisa que ela vai fazer, o que ela não vai fazer e a hora que ela vai fazer. Mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos. Em tudo na vida, o que nos acontece, a situação é só 10%. O que mais importa, os outros 90%, é o que eu faço com isso que me acontece. Ai, mas o meu filho, toda vez que eu limpo a casa, ele vem e faz essa bagunça. Ai, mas o meu filho, toda vez que eu mando ele guardar os brinquedos, ele não guarda. Ai, mas o meu filho isso, meu filho aquilo. Isso é 10%. Os outros 90% é a forma como você reage a isso. E é aqui que está o jogo. Nós não conseguimos controlar esses 10%? Tudo bem, dando uma boa educação, talvez a gente consiga interferir um pouquinho nisso, mas eles são crianças.
Os outros 90% é que cabem a nós e são nossa responsabilidade. É aí que nós precisamos cuidar. Então, se nós olharmos para a nossa responsabilidade e eu assumir, bom, tudo bem, sou eu quem preciso mudar. Aí a gente vai ter resultados diferentes. Talvez até hoje você vinha tentando corrigir o seu filho. E eu não estou dizendo aqui, eu sei que vai ter comentário falando isso, então já vou deixar claro já. Eu não estou dizendo aqui para que nós não vamos mais corrigir os nossos filhos. Claro que não, né? É preciso corrigir e eu corrijo muito também as minhas filhas. Eu não sou do tipo de mãe permissiva que deixa fazer qualquer coisa só porque eu não quero perder a paciência. Claro que não. Eu falo, faço cara feia quando necessário, falo firme, falo sério, mas é preciso ter a medida adequada. Sem perder as estribeiras, sem perder o controle da situação, porque de certa forma, aliás, de uma forma muito certa, nós estamos influenciando essa criança e provavelmente, se eu e você perdemos a paciência e nós somos agressivos com a criança, certamente quando ela crescer, das duas uma, ou ela vai ser assim e tratar assim o seu cônjuge ou os seus filhos, ou ela vai procurar alguém para se casar, por exemplo, que faça exatamente a mesma coisa com ela. Porque é assim que ela está aprendendo. Lembra que nós falamos sobre os vícios emocionais? Se nós estamos sendo agressivos e agindo dessa forma descontrolada com os nossos filhos, nós estamos educando essa criança para que ela se sinta viciada nesse sentimento. Isso é muito sério. É de uma responsabilidade imensa. E eu não falo aqui para que nós fiquemos cheios de culpa. Ai, meu Deus, eu perco a paciência, então meu filho vai crescer cheio de problemas e não vai ter maturidade emocional. Não, eu falo porque nós precisamos ter consciência. E a consciência é o primeiro passo para a mudança. Enquanto nós não estamos nem sabendo o que é que está errado, como é que eu vou mudar? Então, a partir de hoje, você sabe e você pode assumir, assim como eu um dia assumi na minha vida. Quem tem que mudar sou eu. O dia que eu parei de responsabilizar as minhas filhas, parei de colocar nelas a responsabilidade. Ai, mas elas estão sempre desorganizadas, sempre que eu arrumo elas vão lá e bagunçam. Ai, eu peço e elas não fazem. Não, a responsabilidade é minha. A criança tem um ritmo mais lento. Se eu peço e ela não obedece, sou eu, mãe, quem tem que respeitar o tempo da criança. Eles não são mini adultos. Eles não são adultos pequenininhos que a gente pode falar da mesma forma como a gente fala com o esposo ou com um colaborador na empresa. Crianças são crianças. Elas têm um ritmo diferente. Criança para olhar, criança para brincar. Você manda escovar o dente, quando vê ela já foi para a cozinha e voltou com outra coisa. Você pede para ir deitar, quando vê ela já está brincando. Criança é assim. E nós precisamos ter a sabedoria de conduzir essa criança imersos em sentimentos positivos, imersos, mergulhados em sentimentos de amor, de compreensão, de diálogo, também de correção, de disciplina e de limites, mas tudo isso junto. Se nós estivermos criando um ambiente de raiva e de ódio, de cobrança e de crítica, é nisso que a criança vai crescer viciada. Importante para nós refletirmos sobre tudo isso hoje. Não sei se eu falei de tudo aqui. Mais uma coisa importante que não posso deixar de falar, eu só citei, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais isso. Nós não podemos, eu e você, não podemos mais ficar falando, eu não tenho paciência. Isso não é verdade. Talvez nós possamos admitir que a nossa paciência está muito fraquinha. A minha paciência não está exercitada. Mas o que se faz com algo fraco, a gente exercita para que ela fique forte. Então pare de dizer que você não tem paciência. Pare de falar para você mesma e pare de falar para os seus filhos, pare de falar para as pessoas que você não consegue, que você está estressada, que você é estourada, porque eu sou assim mesmo. Pare de falar isso e substitua essa frase, porque as palavras têm poder. Diga para você mesma, é possível treinar a minha paciência. É possível aprender a criar essa pausa entre o estímulo e a resposta. Eu digo para você que é possível exercitar. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha muita impaciência com as crianças. Eu contei para você já que eu tenho 3 filhas. E porque meu marido viaja muito, eu acabo ficando bastante tempo com elas em casa sozinha.
E eu me sentia aquela mãe mais sobrecarregada do mundo, cheia de coisa para fazer, e tô fazendo um doutorado, e as crianças às vezes estavam lá precisando de atenção, eu tava ali cheia de problemas, cheia de coisa, acabava descontando nas crianças e me atrasava para sair, cobrava delas e tal. Então, naquele momento, eu sei que eu tinha paciência, mas ela estava muito pequenininha, muito fraca. Com o passar do tempo em que eu fui entendendo isso, que a responsabilidade é minha, eu fui conseguindo espaçar essas crises, em que eu praticamente atingia lá o nível 10 de intensidade, de perder a cabeça, de falar coisas das quais eu me arrependia, de olhar nos olhos das minhas filhas e ver o medo estampado. Não sei se você já teve essa experiência, tomara que não, mas de ver nos olhos do seu filho o medo, né? Obedecer simplesmente por medo, até que um dia eu me dei conta daquilo e falei, não é isso que eu espero. Eu não quero que elas me obedeçam por medo, eu quero que elas obedeçam por amor. E que elas levem para a vida adulta delas esse sentimento de serem acolhidas, de serem amadas e não de serem cobradas e criticadas. Quando eu compreendi isso, eu passei a me treinar como um atleta que treina e tenta fazendo isso que eu disse para você. Cada situação que vinha, que eu sei que eu perderia a paciência, eu respirava, pensava 3 segundos antes de fazer qualquer coisa. E se fosse necessário, eu saía de perto, deixava as crianças ali por um momento, saía de perto, ia me recompor e voltava. Até que no começo foi muito difícil, eu confesso para você. Eu cheguei a duvidar que eu ia conseguir um dia me controlar. Mas aí, ao passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais fácil. E eu digo para você hoje que ainda não é algo extremamente natural para mim, eu ainda preciso parar e pensar, mas eu já tenho muito menos intensidade nessas crises de perder a paciência e elas acontecem com muito menos frequência. Eu não contei, eu não sei contar para você em números aqui, mas eu digo para você que hoje eu me sinto muito mais feliz, hoje eu me sinto muito mais realizada enquanto mãe, porque depois de conhecer tudo isso, depois de conhecer o coaching, eu consegui exercitar essa paciência na minha vida. E hoje eu consigo falar com as minhas filhas, eu consigo passar por situações que antes eram extremamente estressantes para mim e hoje já estão muito tranquilas. Ainda tem alguns momentos, sim, tem momentos em que eu ainda paro e penso depois, puxa, eu falei assim, podia ter sido um pouquinho mais tranquila, podia ter falado de outra forma, podia ter cobrado menos, mas veja que tudo isso pode ser mudado. Dê um voto de confiança para você mesmo, para você mesma, porque você tem essa virtude, ela só precisa de espaço, ela só precisa florescer, ela só precisa crescer. Então, assuma a sua responsabilidade. Pare de se culpar pelo que já passou. O passado é passado, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos construir um novo futuro. Como? No presente, tomando atitudes diferentes. É esse meu convite para você hoje, que você possa refletir sobre tudo isso e desejo de coração que você se entregue, seja sincero o suficiente para reconhecer a sua responsabilidade nesse processo e fazer o que tem que ser feito, dar os passos necessários. Tudo de bom para você!